Fala pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Eita, chegou a hora, hein? Mais uma live do nosso projeto. Oxe, que danado é isso, né? Projeto que a gente iniciou oficialmente na semana passada e que hoje a gente vai dar continuidade ao segundo episódio, digamos assim, com um convidado sem sombra de dúvida, mais do que especial e com um tema interessante. Hoje a gente vai falar sobre a importância de se pensar e de se aplicar gestão organizacional para os empreendedores, ou seja, para pequenas empresas, empresas de pequeno porte. Quando a gente fala da expressão gestão organizacional, a gente geralmente associa a grandes empresas, né, a grandes multinacionais, e isso na verdade é um equívoco, né? Desde as pequenas até as maiores, a gestão organizacional é algo extremamente importante para que as empresas possam atingir os seus respectivos objetivos. E como eu disse, hoje o convidado é mais do que especial. O professor Jailson é um professor especialista, administrador, professor na área de humanas, consultor organizacional, coach espiritual. Então é uma pessoa mais do que gabaritada para que a gente possa discutir esse assunto e tirar esses mitos, essas questões relacionadas à cultura organizacional, certo? Então vamos lá, vamos dar início a esse segundo episódio. Vou convidar aqui o nosso professor Jailson. Vamos lá. Tic-tac, tic-tac. Vamos esperar o professor Jailson conseguir se logar e aí a gente de fato dá início à nossa live. Oxe, que danada é isso! Projeto que desenvolvido por nós da Office Contabilidade que tem como objetivo principal discutir assuntos que estão em tendência, digamos assim, mas que ainda geram grandes dúvidas ou dúvidas pontuais referentes ao assunto, sempre, lógico, tomando como referência um profissional da área, uma pessoa gabaritada, uma pessoa que está envolvida nesse cenário. Deixa eu aproveitar para dar alguns recados aqui, ou dizer como é que vai funcionar a dinâmica, como funciona a dinâmica das nossas lives, enquanto o professor Jailson efetivamente não consegue acessar. A gente vai discutir, a gente vai dialogar aqui a respeito dos assuntos, mas no transcorrer da live, se você que está nos assistindo tiver interesse ou alguma dúvida pontual que queira fazer, tanto para mim, como para o professor Jailson, manda a tua mensagem, manda a tua dúvida, que a gente, no transcorrer da live, vai tentar responder todos os questionamentos que, porventura, venham a surgir. Se, por um acaso, você não conseguir tirar a sua dúvida ou assistir essa live depois e quiser tirar alguma dúvida ou fazer algum questionamento a respeito do assunto que está sendo discutido, ou que foi discutido, melhor dizendo, você pode vir a encaminhar essa dúvida para o nosso direct, ou para as nossas redes sociais, ou também diretamente para o direct ou as redes sociais do professor Jailson, que eu, com certeza, tanto ele como nós teremos o prazer de ajudá-lo, de responder esse seu questionamento, certo? Produção, me dá um retorno aí em relação ao professor Jailson. Vamos lá, vamos lá. A gente tá agora eu acredito que a gente vai conseguir. Olá, boa Professor tarde. Jailson, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, querido? De Honra antemão, fazer parte prazer, do projeto. tudo tranquilo. De antemão, prazer, na verdade, tê-lo aqui nesse nosso projeto, que ainda está engateando, e como eu disse, que visa trazer profissionais gabaritados na área para que a gente possa discutir assuntos importantes e relevantes, mas que geram ainda muita dúvida em relação às pessoas que convivem no dia a dia com ele, certo? Boa. Primeira dúvida que eu acredito que seja relevante o senhor colocar, na verdade, a primeira explicação que o senhor deve colocar, eu acredito, é explicar de fato o que é gestão organizacional e para que serve, né? Porque, como eu coloquei na abordagem inicial,
os empreendedores, de uma maneira geral, os microempreendedores individuais, as empresas de pequeno porte, os microempresários, acreditam que esse conceito de gestão organizacional é algo muito distante, né? É algo muito associado às multinacionais, às grandes empresas, e eu particularmente discordo disso, porque quando a gente fala de gestão e organização, eu acredito que é algo que deve ser cultivado desde o início para que você possa crescer de uma maneira estruturada. Mas, por favor, nos presenteie com a definição do que de fato é gestão organizacional e de que maneira ela pode ser aplicada na prática. Ok. Mais uma vez, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Parabenizando pelo projeto. E também agradecendo aqui já na live a presença do professor Fernando Chaves, que é Excelente. Nosso colega aqui na FOCA Faculdade de Olinda, mestre também em administração. E essa temática, ela é importantíssima. A gente desmistificar conceitos como empreendedorismo e gestão, que é a temática nossa da tarde. A questão empreendedora, né, é uma questão de identificar oportunidades, né, e você, com disponibilidade de recursos, fazer investimento de recursos e com competências, né, criar um negócio. Seja um produto, seja um serviço que não existe. Agora, esse negócio ele tem que gerar impacto positivo. Né? Essa veia empreendedora tem que deixar a eficácia, né, os 3 R da administração, como eficiência, eficácia e efetividade. Então, tem que deixar impactos efetivos para a sociedade. Então, e esses impactos não se podem conseguir aleatoriamente, esses resultados. Né? Precisa justamente de gestão. Gestão, o Idelberto Chiavenato, um grande guru da administração, ele diz que a tarefa de administração passou a ser a de interpretar os objetivos propostos pela organização. É preciso identificar o para quê, o porquê do nascimento dessa empresa, né? Qual é o seu objeto social, para que eu possa fundamentar em cima dos pilares éticos, morais, na questão dos valores, para que o meu negócio ele seja sustentável através de planejamento, organização, direção e controle. Né? Então, gestão, né, se trabalha muito a questão do viés do planejamento, organização, direção e controle. Tá? Sabedores de que gerir não é fácil, administrar não é fácil, nem nunca será. E nós dependemos da matéria-prima e do ativo mais importante de uma organização, que são as pessoas. E as pessoas são seres biopsicossociais. Então, as pessoas são complexas, mas eu preciso, como gestor, obter resultado através das pessoas. Tá? Então, essa é uma primeira teoria, né? Não é uma dica mesmo, é uma teoria para quem vai empreender, ou para quem é empreendedor, está com dificuldade na sua área de gestão organizacional. Isso, perfeito. O senhor, na sua fala, o senhor coloca ou pontua situações que são extremamente importantes, e a gente percebe isso no dia a dia das empresas, que eu, como contador, eu, às vezes, sou chamado para apagar verdadeiros incêndios, né? E a gente sabe que os incêndios eles poderiam ser evitados na prática se os empreendedores eles tivessem justamente essa visão inicial de que a busca pelo conhecimento, o preparo, a definição para que se atinja o objetivo final é de extrema importância para que efetivamente você não tenha atropelos ou problemas no transcorrer da sua caminhada. Um dos pontos que é extremamente negligenciado pelos empreendedores é o famoso plano de negócios, né? Quando a gente ouve falar dessa expressão plano de negócio, muita gente se assusta pela complexidade de fato que o plano de negócio, aí o plano de negócio já surge o jargão da live. Hoje, que danado é isso? Né? Hoje, que danado é isso, exatamente. O que é plano de negócio? Por favor. Que danado é isso? Eu preciso fazer plano de negócio? É só eu pegar o dinheiro que recebi da indenização, alugar um ponto, colocar um negócio para vender dentro, tá entendendo? Daqui a pouco começa a envolver, né, a questão do apurado com o lucro, né? Para se falar da linguagem, é o apurado com o lucro, e daqui a pouco não se sabe definir o que são custos, despesas, gastos, custeio, rateio, né, receita, ponto de equilíbrio, né? Então, num plano de negócio,
que é indispensável para o nascimento desse negócio, é onde vai nos dar o norte do que nós vamos fazer, o que é que nós pretendemos atingir. Porque no contrato social, né, já existe um objeto. Exatamente. Existe um objeto do contrato. Então, minha empresa vai nascer para quê? Qual a diferença? Que impacto? Né? Mas, para isso, professor, eu costumo dizer que nós, dentro de sala de aula, nós precisamos beber chá. Né? O empreendedor precisa beber chá. Né? Beber chá todos os dias. E o que é o chá? Né? Conjunto de conhecimentos, de habilidades e de atitudes. Exatamente. Não se pode empreender sem um projeto, sem um plano de negócio, sem o entendimento, né, da questão das despesas, das receitas, né? Um orçamento, por exemplo. Né? Eu creio que 90% das pessoas não sabem por onde começar um orçamento e começa errado. Porque a nossa cultura, né, como capitalistas, né, a nossa cultura é de sermos consumistas. Então, qual é o nosso orçamento? A gente começa pelo que gasta. Na verdade, nós precisamos começar o nosso orçamento pelos reembolsos, né? Pela nossa receita. Quanto é que eu ganho? Exatamente. E se vai estar condizente com aquele, né, desembolso que eu vou precisar ter, exato. Isso, né? Isso. Então, quanto eu recebo por mês, quanto a minha empresa está faturando e quanto é que eu terei ali no plano de contas, nas cifras, para gastar. Né? Então, eu coloco um negócio, sou empreendedor e agora eu vou gastar com marketing. Sim, mas qual foi a cifra reservada ali na contabilidade? Quanto é que você tem disponível para direcionar para aquela ação e qual é o retorno que aquela ação efetivamente vai trazer para você, né? Justamente, né? Aí precisa entender do ROI, né? Da questão do retorno sobre investimento, do break-even, né? Questão do ponto de equilíbrio, né? Mas principalmente é entender de ambiente e cultura organizacional. Isso. O que seria a cultura? A cultura são as práticas, né? As práticas, né, cotidianas que fazem a identidade da empresa. Exato. E o ambiente? Né? Quantas organizações nós adentramos, e nós percebemos que o ambiente é péssimo. Porque o ambiente organizacional é péssimo. Por quê? Colaboradores desmotivados, né? Altas taxas de absenteísmo, né? São atrasos, são faltas ao expediente de trabalho, né? São aqueles colaboradores que estão forçando ali uma barra para serem demitidos, para poder receber a rescisão e receber depois as parcelas do seguro-desemprego. Né? Então, exatamente. Você precisa, né, também aí mexe com a liderança, né, que é formar um time e não um aglomerado de pessoas. Né? E quando eu formo um time, aí eu coloco ali na cabecinha dos colaboradores o que é que eu estou fazendo aqui. Qual é o meu papel neste negócio? Porque se o negócio quebrar, eu perco meu emprego, eu quebro junto. É criar uma ideia de pertencimento, né? Isso, pertencimento. Esse negócio é meu. Esse negócio eu faço parte, eu contribuo, eu sou essencial, né? Esse negócio aqui é meu, né? Sam Walton, do Grupo Walmart, ele disse, olha, o cliente ele pode demitir desde o mais alto cargo de gestão até o mais baixo. Exatamente. Como fazendo isso? Gastando seu dinheiro em outro lugar, né? Indo para outro empreendimento. Não é verdade? Então, empreender, né, significa gerir, né? E Ana Cristina Limões de França, ela diz o seguinte, para entender de empresas, é necessário entender de pessoas. Então, quando eu formo um time que eu consigo comprometimento, engajamento, consigo trabalhar o clima organizacional, automaticamente o ambiente organizacional. Cada um entende o seu papel dentro da organização. Aí, meu amigo, pode se preparar para deslanchar com o seu negócio e abrir filiais, né? E aumentar, né? E fazer novos aportes de capital, né? Buscar novas linhas de crédito, porque o negócio dá certo. Exato. A própria história da administração
e aí o senhor me corrija se eu tiver errado, mostra isso, né? As primeiras escolas, elas têm foco na questão da técnica, né? O humano, a pessoa é colocada, é subjugada no primeiro momento, mas hoje essas relações mudaram, né? Existem empresas que ainda têm essa tendência, essa pegada, mas hoje a ideia é de algo mais orgânico, né? Onde as pessoas são colocadas numa situação de protagonismo, e aí elas são extremamente importantes para que efetivamente o processo seja atingido, o objetivo seja alcançado. E aí eu insisto, mais uma vez, de que isso é factível, isso é possível de ser executado, tanto nas empresas menores, pequenas, como nas grandes empresas. Não é algo hipotético, não é algo que muito distante de se fazer, não. É importante que seja feito em todos os momentos, desde a criação até o alcance maior, porque essas grandes empresas hoje, elas já foram pequenas, né? A gente tem histórias aí na internet emblemáticas, Windows, a questão da Apple, da McDonald's, enfim, empresas que já tiveram um momento de serem pequenos empreendedores, pequenas empresas, mas que efetivamente, quando focaram e tiveram atenção a essas questões que a gente está discutindo aqui, é que justamente separa os meninos dos homens, né? Pessoas que realmente têm foco, objetivando a atingir aquela meta, aquela situação que a empresa colocou como objetivo final. O senhor tocou na expressão cultura, né? A partir do momento que a gente entende que as empresas são organizações, ou seja, funcionam como sociedades, com hierarquias, com papéis, com relações, a gente entende que a cultura é algo muito relevante dentro desse processo. Às vezes, os empreendedores se deparam com situações básicas no dia a dia, como, por exemplo, relacionamento entre funcionários, de que forma o teu funcionário vai tratar ou vai abordar aquele cliente, e às vezes ele não consegue resolver muito bem essas situações pontuais, mas isso poderia ter sido resolvido desde o início, desde que você tem uma cultura muito, muito bem definida, muito bem estabelecida e comunicada para todos que fazem parte daquela organização, para que tudo fique muito claro, muito objetivo e você efetivamente não tenha problemas em relação a isso. Então, a gente tem um alinhamento de processos, né? Quando você tem uma cultura, você tende a ter um alinhamento de processos e posicionamento em relação a isso. Mas o senhor também mesmo pontuou uma outra questão, pessoas, né? As pessoas são de extrema importância nessas respectivas organizações. E como é que se dá? Qual o papel, qual a função da gestão organizacional justamente nesse processo de gerenciamento de pessoas? Ou seja, no incutimento do que é certo ou errado dentro daquela respectiva empresa, na formação dos seus respectivos líderes, né, que vão tocar aquele respectivo projeto, a motivação dessas pessoas que estão envolvidas. Então, como é que a gestão organizacional ela pode suprir, ela pode dar suporte dentro dessa perspectiva de gerenciamento de pessoas? O que acontece é que quando nós tratamos de pessoas, né, na questão dos seres complexos, né, biopsicossociais, nós precisamos trabalhar processos com essas pessoas dentro das organizações. A gestão de pessoas, a moderna gestão de pessoas, ela é diferente dos recursos humanos, que é diferente do departamento de pessoal. Qual a diferença entre RH e GPO, né, gestão de pessoas nas organizações? Que o RH, ele trata o profissional, o colaborador, como mais um recurso, como um mero recurso organizacional, como um recurso estático. Já a gestão de pessoas, ela tem foco nos colaboradores como um ativador inteligente do negócio organizacional. Então, não é um mero recurso, e sim um ativador inteligente do negócio organizacional. E esse ativador, ele precisa ser trabalhado. Então, o que a Venato ele traz 6 processos dentro da gestão de pessoas, que principalmente nas organizações familiares, que os dados mostram que 60% das empresas aqui em Pernambuco são familiares, né? Então, precisa se conhecer o primeiro processo dentro do gerenciamento de pessoas que está dentro da gestão organizacional, que é justamente o processo de agregar pessoas. Que a Venato traz esse primeiro processo fazendo uma pergunta: quem deve trabalhar na minha organização? Que é o ponto crucial. É a questão do recrutamento e seleção de pessoas. Né?
recrutar é chamar, né? Recrutar é chamar. Então, existe o chamamento interno, o chamamento externo e o chamamento misto. Os 3 tipos de recrutamento. Agora, selecionar é escolher. Então, uma vez recrutado e selecionado, escolhido, vem o processo de aplicar pessoas, que é conscientizar o que esse novo colaborador deverá fazer. Qual é o papel dele dentro da minha empresa? Quando ele entende o que ele deve fazer, ele sabe o que é. Ele entende o que é cargo, ele entende o que é função. Então, cargo é diferente da função. Isso precisa ser muito bem explicado no momento da admissão, porque uma admissão mal feita é um retrabalho, é um dispêndio. Ela vai financeiro. reverberar em todas as outras fases, né? Negativamente ou positivamente, dependendo do processo. Né? O processo. Então, quando se passa pelo processo de agregar quem vai trabalhar, processo de aplicar o que esses colaboradores irão fazer, que papel vão desempenhar, aí vem um terceiro processo fundamental, o processo chamado de remunerar pessoas. Né? Então, remunerar não é pagar salário. Remunerar é um pacote de salário com benefícios e incentivos. Então, é bíblico, inclusive, que o trabalhador é digno do seu salário. Né? Então, nós sabemos que não é fator crucial para um profissional, para um colaborador, mudar de empresa por conta de salário. Isso. Nós sabemos que ele muda de empresa, ele sai de uma empresa ganhando R$500 a menos para outra por falta de reconhecimento. Falta de reconhecimento é o primeiro, é o vilão que tira os colaboradores das organizações. Então, se eu fui lá no processo de agregar, foi bem feito. No processo de aplicar desenho de cargo, papéis, tarefas, funções. Fechei um pacote remuneratório, satisfatório, onde o colaborador está satisfeito com o seu pacote remuneratório, aí eu vou para o passo seguinte, que é o processo de desenvolver pessoas. Eu não vou largar o colaborador dentro da organização, te vira aí, você já aprendeu com alguém, Jailson te ensinou, fica aí, te vira, se você acertar, fui eu que te ensinei. Se eu errar, é porque tu és incompetente, né? Mas cadê o processo? Assim, né? Isso é bem perceptível na grande maioria das empresas, né? Quando dá certo, o mérito é meu. Quando dá errado, é porque efetivamente a pessoa não tem capacidade de ser desenvolvida. É verdade. Então, nesse processo de desenvolver pessoas, que a Venato traz enfaticamente a questão de treinamento e desenvolvimento de pessoas. Isso. Treinar é capacitar, né? Desenvolver é instigar. Desenvolver é estimular a busca incessante pelo conhecimento dentro da organização. Isso. Dentro de sala de aula, eu começo todas as aulas perguntando qual é a principal notícia dos jornais. Porque se eu tenho um acadêmico de administração, ou de direito, ou de contábeis, ou de tecnólogo, se ele não tem atenção nas principais notícias... Em torno dele, né? Pelo amor de Deus. O ambiente externo impacta diretamente na forma como ele vai conduzir o processo. Não é verdade, porque nós somos hoje chamados seres locais, né? Somos locais, porém globalizados. Isso. Eu estou trabalhando localmente, mas eu estou pensando globalmente. Né? Então, quando se trabalha o processo de treinamento e desenvolvimento de pessoas, a empresa vai deslanchar. Porque o próximo passo, treinei e desenvolvi, agora o que é que eu vou fazer? Eu vou trabalhar um processo de retenção de talentos. Porque senão eu preparo o meu colaborador e entrego ele pronto para o mercado. E o concorrente leva. Leva, já levou vários meses, inclusive, né? Eu já sabia. Olha, doutor, eu queria falar com o senhor, eu digo, já sei, qual é a empresa? Eu sei que surgiria, o potencial dele era muito grande, eu sei que surgiria uma oportunidades, elas surgem, faz parte do mercado, né? Mas se você fizer um trabalho bom de retenção, a tendência que isso venha a se concretizar minimiza, né? Não desaparece, não elimina, mas minimiza, né? E muito, ele vai dizer assim, olha, aqui eu tenho um pacote remuneratório que me satisfaz. Aqui eu tenho várias capacitações.
né? Aqui eu tenho um ambiente gostoso, um clima organizacional muito bom. Eu vou fazer o quê na outra empresa? Eu vou Vou me aventurar numa outra arriscar a empresa? vivenciar uma Não é? situação que Numa eu não vou me outra. sentir bem, que E um ambiente ruim. é verdade. E depois do processo, deste processo de reter talentos, que a Venato trata o processo de monitorar pessoas. Não é o Big Brother, né? Não é colocar a câmera atrás das pessoas, tipo o filme Tempos Modernos, né? De Chaplin, né? Exatamente. Lá Que dentro do fica. banheiro, É, desesperado lá naquela coisa mecânica. Não, exatamente. mas a organização precisa possuir sistemas de informações gerenciais e vão me dar Isso. ferramentas para trabalhar a minha equipe, para trabalhar a minha organização. Por que do índice de absenteísmo está É tão elevado? alto. Por que é Exato. tão alto? Por que o turnover é tão alto? Né? Por Isso. que a substituição de pessoas é tão alta? Né? Então, isso tem vários pontos, desde lá do processo de agregar até esse processo de monitorar pessoas, que as organizações precisam entender que o ativo, com todo respeito ao nosso contador, né, Não, pode ficar à vontade. o ativo mais importante de uma organização são as Pessoas. pessoas. Sem sombra Não de dúvida. tem como fazer, né? Pode substituir aí por robôs. Né? O filme de Homem-Aranha aí tá bombando, eu fui assistir o Homem-Aranha, né? Aquele que é cheio de presa nos braços, tal, o braço faz tudo, Sem mas tem spoiler, que hein? ter a Sem mente dele spoiler. Eu ali. não assisti ainda, hein? Mas tem que ter justamente a mente pensante. Né? Então, se as organizações não se preparam para isso, por que as empresas fecham? O Sebrae traz dados de que organizações estão fechando com menos de 3 anos. Né? Elas são inauguradas e com menos de 3 anos estão fechando. Por quê? Não tem os processos de gerenciamento de pessoas. Não existe uma missão, visão e valores organizacionais. Não se Isso. trabalha dentro do ambiente da cultura e nem se contrata um profissional da área de contabilidade competente. Né? Então, não, eu vou chamar o meu sobrinho, aí falando com, né? Eu vou chamar o meu sobrinho que ele desenrola. Não tem não que desenrolar, não. Você tem que contratar um profissional com CLC altamente competente para tomar conta da sua empresa. É a saúde financeira do seu negócio. Não é isso, meu contador? Não, o senhor está contratado. Se o senhor, Então, porventura, quiser um dia deixar a questão da licenciatura, pode ficar tranquilo, falar comigo que eu lhe abraçarei aqui de abraço aberto, pode ficar tranquilo. vamos embora. Inclusive, eu sou professor dentro do curso de Direito, na disciplina de Direito de Empresa. Direito de Empresa, eu falo muito isso para os acadêmicos. Eu digo, vamos lá, Benção, artigo 966 do Código Civil, artigo 967, vamos lá, o que é um contrato social? Aí eu digo, contrate contador experiente. Isso, Contrate profissional competente no mercado para que você não tenha surpresas desagradáveis numa fiscalização. Quando você exatamente. receber aquele DARF ali, né, abençoado, o DARF abençoado ali, Isso, e todo mundo bota a mão na cabeça, vou correr para o meu contador. Mas faça um trabalho preventivo, né? perfeito. A questão de cultura que a gente estava conversando, né, do Cultura, planejamento, de estar preparado para determinadas funções que fazem cultura, né? parte. A todo mundo fala, não é burocrático. Não, infelizmente, o processo, o trâmite é burocrático no Brasil. Então, quanto mais preparado, quanto mais inteirado das variáveis você estiver, menor é o risco de você ter surpresas como, por exemplo, a visita de um fiscal ou um DARF, né, indesejado, que seria aquele imposto que você não contava, mas que efetivamente surgiu e bateu a sua porta para que você possa regularizar, sem sombra de dúvida. Mas aí, pegando Os um gancho no que... empreendedores, Oi. os empreendedores precisam entender basicamente a diferença entre finanças e contabilidade. Isso. Né? Também é importante. O que é financeiro e o que é contábil. Contábil, Né? exatamente. O fluxo de caixa é financeiro. Né? O seu contas a pagar, o seu contas a receber, o seu giro de estoque, está tudo ali dentro das finanças. É ativo fixo, ativo circulante, não circulante, né? A questão do passivo, do patrimônio líquido e tal. Né? Precisa entender isso. E a contabilidade é quem vai fornecer o teu histórico. Aí você vai olhar ali na curva das despesas, aí o contador vai dizer, olha, a tua despesa com serviços públicos aqui, ela aumentou na casa de 33%, foi que houve.
por quê? Não é? Entender o que de Porque fato aconteceu, exatamente. aí o que é que ele vai perguntar? Oxe, que danado é isso, né? Oxe, que danada é isso. E a gente está aqui para Ah, que responder. danado é isso. Aí vai responder, entendeu? Show de Exatamente. bola. Deixa eu pegar um pouco da sua fala anterior. O senhor colocou de forma brilhante, na minha visão, a questão da trilha, desde do recrutamento desse cliente, dessa pessoa que vai trabalhar na sua empresa, até o seu monitoramento, que seria a etapa final. Então, é algo extremamente importante. E aí, trazendo um exemplo, eu já trabalhei uma grande empresa de teleatendimento aqui em Recife, e a gente se deparava muito com essas situações, né? Como o senhor citou, turnover, absenteísmo, e a gente tentava entender o que é que efetivamente estava acontecendo para que a gente pudesse agir, já que além de você, de fato, perder o talento, você não conseguir retê-lo, você também teve o desembolso, né? Já que a capacitação, desde o recrutamento até o monitoramento desse possível funcionário, possível colaborador, ele tem um custo envolvido nisso, né? E muitas vezes você tinha todo esse investimento e não tinha o retorno esperado, já que por algum motivo específico o colaborador ele migrava para uma outra empresa. E dentro dessa questão de benefícios que o senhor colocou muito bem, acho que Maslow ele fala naquela pirâmide dele, ele trata justamente essa questão das motivações, né? Dos Pirâmide das interesses necessidades, dessas né? pessoas, exatamente. Desde as necessidades mais básicas, que são as fisiológicas, a questão do comer, do beber, até as mais complexas, como essa que o senhor colocou muito bem, no que diz respeito à questão do reconhecimento, da valorização, da ideia de pertencimento, de que você faz parte de algo maior, que você contribuiu para que aquilo efetivamente acontecesse e você tem uma pequena participação naquilo. Então, eu acho que Magelo ele traz. Existem outros pensadores que também trabalham essa ideia de Elton Maio motivação, também. de retorno, Né? exatamente. Mas acho que Maslow, pelo menos na minha visão, é um dos que mais retrata de maneira mais clara essa evolução do colaborador. Deixa eu lhe fazer outra pergunta. De 2019, final de 2019 para cá, a gente está vivendo uma situação atípica, né? Como eu coloquei no início, empreender no Brasil, por natureza, já é algo extremamente complexo, em virtude da questão da burocracia. Mas, particularmente, do final de 2019 para cá, a gente tem um agravante, que é justamente essa crise sanitária decorrente da pandemia do Covid-19. Dito isso, eu lhe pergunto, de que maneira os administradores, os líderes, os gestores organizacionais tiveram que se mudar, dar seus pulos, digamos assim, para se readequar e conseguir conduzir as empresas nesse barco um tanto quanto turbulento, como eu poderia dizer, em relação a essa questão trazida, esse agravante trazido pela crise da Covid-19. Existe um acróstico de 4 letras que define bem o mundo que a gente está vivendo hoje. No passado, teve um quadro na Rede Globo com a atriz Regina Casé, que era um quadro chamado Muvuca. Uhum. Então, ela fazia Muvuca, era aquela confusão e tal. É o mundo de hoje. Isso. Muvuca vem porque MU de mundo e VUCA vem das organizações militares americanas. Nós estamos vivendo um mundo hoje, um mundo volátil, um mundo complexo, um mundo incerto e um mundo ambíguo. Né? Pensando nisso, nessa volatilidade, nessa complexidade, tudo, o direito também acompanhou com a reforma das novas leis, né, trabalhistas, Isso. que nos traz, inclusive, uma reinvenção para a questão do teletrabalho. Né? Então, Exato. as empresas estão se reinventando. O artigo 75, acho que é a parte B, né, da CLT, traz que a questão do teletrabalho é uma prestação de serviços. Né? Na teletrabalho é o quê? Eu pegar o celular e ficar trabalhando? Não, é mais sério. Né? É a prestação de serviços fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias, tecnologia de informação, a questão da TI, né, a questão da comunicação, né, que constitui essa questão do trabalho externo. Então, o mundo precisou se reinventar. Esse mundo VUCA precisou se reinventar. Se reinventar como? Desenvolvendo novas competências.
né? A competência, a gente entende o chá, que é um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes. Eu precisei desenvolver novas habilidades. Além de professor, eu também sou gerente na indústria da hospitalidade, eu sou gerente de hotel, né? Gerente de hotelaria. Certo. Né? Na hotelaria, precisou se demitir a equipe, o hotel fechou, o hotel passou 9 meses e meio fechado. Um dos setores que mais teve Fechou, impacto, né, nessa questão da sofreu pandemia. muito, sofreu Isso. muito. Então, fizemos algumas readmissões. Pra você ter ideia, eu tinha 62 colaboradores. Eu reabri o hotel com 25. Reabri o hotel com 25, coloquei todo mundo dentro de sala de aula. A gente precisa desenvolver novas competências. Então, Isso. hoje, o profissional tem na sua cabeça, na sua mente, isso é acúmulo de função, eu não vou fazer porque é desvio de função, acúmulo de função. É outra história, juridicamente falando, acúmulo e desvio de função. Hoje, se desenvolvem novas competências. Que competências são essas? A assertividade é uma competência, a questão da comunicabilidade. Né? As habilidades A questão da não é? comunicação. A habilidade é você querer fazer. Isso. Né? Ação, atitude, eu sei fazer, mas eu preciso querer fazer. Né? Então, eu costumo dizer para os acadêmicos em sala que emprego existe. Todo dia tem vaga de emprego. A Agora, oportunidade a existe, você tem que carência, se preparar para que ela, quando aparecer, você consiga agarrá-la. isso, a carência de profissionais qualificados. Né? Exatamente. Qualis do latim significa diferença. Isso. Né? Eu sou diferenciado hoje no mercado. Tem um consultor de empresas, Valdir Ludwig, no vídeo dele, ele pergunta, ele diz que o colaborador dele vai pedir aumento de salário. Aí ele pergunta, tem alguém querendo contratar você? Aí o cara, não. Por que eu devo aumentar o teu salário? Se você nem concorrido no mercado você está. Exatamente. Né? Você nem evoluiu, você não tem nada de diferente, né? Você não desenvolveu novas competências. Quem está querendo te buscar? Não é verdade? Quem está querendo te buscar? Então, são pontos, né, que precisa ser feito. Nós vimos que o trabalho aos domingos também, ele foi contemplado aqui na reforma trabalhista. Né? Essa questão do teletrabalho foi contemplado na reforma trabalhista. Para os colegas que nos assistem na live, os contadores hoje são altamente preparados nessas temáticas. Tá certo? Então, você precisa ter uma orientação técnica, uma orientação científica do teu contador, né? O teu contador hoje, ele não é apenas um gerador de relatórios ou entregador de relatórios. Ele é um consultor. Isso. Tá? Ele é um consultor do teu negócio. Ele vai estudar, né, o mapeamento ali da tua empresa, ele vai te dizer, olha, o caminho aqui está errado. Tá entendendo? Você tem, olha, na minha opinião, esse investimento aqui poderia ter sido feito em outra oportunidade, essa despesa aqui poderia ser feita, essa captação de recursos, você não deveria ter negociado papéis agora, né? Então, são tantas nuances, né, que se traz. Isso nós aprendemos agora, nessa pandemia da Covid-2019, ao qual não passou. Existem dois vírus agora circulando, o do influenza, né, H1N1, e esse Ômicron, né? Então, as empresas precisam ainda se preparar, tomar toda a questão dos cuidados sanitários, preparar os seus colaboradores, conscientizar esses colaboradores, desenvolvê-los. Está lá o processo de treinamento e desenvolvimento para que se desenvolvam novas competências, porque o mercado hoje ele está atrás de profissionais multicompetentes. Não é isso, mestre? Exato. Durante esse período de crise, a gente percebendo essa movimentação do mercado, a necessidade da mudança, a gente vem ministrando uma palestra especificamente para empreendedores, como empreender em tempos de crise. E ela trata justamente dessas questões que o senhor colocou, ou seja, de que maneira esse profissional ele tem que se posicionar, tem que se desenvolver, tem que evoluir para efetivamente estar apto para agarrar as
as oportunidades. Existe aquela frase célebre de Silvio Santos que diz: enquanto alguns choram, outros vendem lenço. Né? É uma questão de você ver de uma perspectiva diferente. Então, a busca pelo conhecimento incessantemente é algo extremamente relevante. Você entender o seu negócio, você perceber o que está acontecendo em seu entorno, como o senhor colocou muito bem em relação à questão das notícias de jornal, porque o externo impacta diretamente no seu interno. Agir financeiramente de maneira estratégica para que você possa investir o pouco dinheiro que efetivamente você possa vir a ter de maneira pontual, de maneira que aquilo que vai dar resultado efetivamente firmar parcerias, né? A questão do isolamento econômico, eu sou bom sozinho, não funciona. Numa situação diferente já não funcionaria, e nessa situação com o agravante da pandemia é que não funcionaria mesmo. Então você tem que firmar parcerias com o teu fornecedor, com o teu cliente, com os teus funcionários, com os teus colaboradores, no sentido de buscar aquele engajamento necessário. A questão de pensar fora da caixa, né? Buscar a inovação, né? Buscar algo diferente, sair daquela mesmice, já que o cenário mudou, você efetivamente também tem que se posicionar diferentemente no mercado. Então, são todas habilidades que deverão ser desenvolvidas pelos empreendedores para que efetivamente eles consigam obter sucesso e sobreviver a esse momento difícil. A gente viu isso nas grandes multinacionais, né? As grandes multinacionais, por exemplo, existiam multinacionais que tinham 2, 3 andares na Avenida Paulista, com suas respectivas operações, e que, com o advento da pandemia, por uma questão inicialmente sanitária, tiveram que colocar os seus colaboradores na telejornada ou algo do tipo, mas que após a pandemia ou a flexibilização dela, mantiveram essa estrutura de teletrabalho, ou seja, não retornaram àquela grande estrutura, aquele grande movimento, porque perceberam que a mudança que veio foi uma mudança benéfica, uma mudança interessante que deve ser aplicada para que efetivamente as empresas possam se adequar a essa nova realidade. Professor Jailson, é um prazer tê-lo aqui. Eu acredito que a gente, de alguma forma objetiva, de forma prática, a gente conseguiu pontuar elementos importantes da gestão organizacional. E aí eu aproveito para frisar que, pessoal, gestão organizacional é algo que deve andar próximo, junto, independente de você ser pequeno ou grande, é algo que deve ser desenvolvido, é algo que deve ser aplicado para que o teu negócio cresça de maneira estruturada. Então, só agradecer a sua participação, a sua disponibilidade, dizer que se porventura alguém assistir essa nossa live posteriormente tiver algum tipo de questionamento ou dúvida, pode enviar para as redes sociais do professor Jailson, que eu acredito que ele não terá problemas em retorná-lo. Pode enviar para as nossas redes sociais aqui da Office, nós também teremos o prazer de retornar ou lhe ajudar nesse processo de crescimento. Então, professor Jailson, um obrigado, porque de fato foi de grande valia a sua participação. Muito obrigado, né? Sou eu quem agradece, né? Já desejando a todos um feliz ano novo, um feliz 2022. Eu me coloco à disposição, para as próximas, né? Não vamos parar nessa temática. Não, sem sombra de dúvida. O conhecimento é sempre importante. É importante, inclusive eu vou lhe disponibilizar o material, que é uma revista, edição especial agora, revista número 19, da Ciência Una da FOC, revista científica, ao Perfeito. Qual tem um artigo nosso publicado lá, o professor Jailson assina juntamente com o coordenador, o professor Daniel, falando justamente dessa questão da retomada da questão hoteleira da Covid, tá? Desse pós-Covid. Então, fala de ciclo PDCA, fala de vários pontos que nós podemos alinhar aqui na próxima live. Excelente, professor. Tá bom? E para finalizar, obrigado, saudações alvirrubras, viu? Que eu vi que o senhor torce pro ex-campeão, então saudações alvirrubras e um grande abraço para o senhor. Muito obrigado pela participação. Não vamos perder nada em 2022. Abraço grande. Que o senhor esteja falando pela boca de um anjo. Meu Deus do céu. Amém. Vamos lá. Ok, grande abraço, Amém. Professor. Obrigado. Abraço grande. Obrigado pelo convite. Tchau, tchau. Tchau. Encerrar vídeo, né?